Boa noite a todos. Agradeço muito o convite para falar sobre essa doença, que não é tão atual assim, mas que leva a situações desesperadoras, a situações em que as pessoas começam a ter vários tipos de problemas, e para isso tem que ser feito. As pessoas, muitas vezes, tendo uma doença como esta, não têm noção do malefício que isso pode causar. Então, a finalidade dessa noite é trazer alguns conhecimentos, e eu tomei a liberdade de fazer algumas coisas, algumas situações diferentes, em que vocês não vão achar, provavelmente, nos estudos de burnout, mas pela minha experiência de consultório, por minha experiência de vida, eu resolvi acrescentar. E lá, quando chegar o momento, eu direi o que é isso. Então, o nosso tema é síndrome de burnout, ou a síndrome de esgotamento profissional. Qual é a definição, então? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultando de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Bom, então nós temos que entender que a pessoa chega num momento dado, como o próprio nome diz, burnout, vai se queimando, não é? Seria mais ou menos essa a primeira impressão que ficou das pessoas que elaboraram esse tema alguns anos atrás. Ela é caracterizada pela combinação desses três fatores: exaustão emocional, a depressão da energia emocional pela demanda excessiva de trabalho, a despersonalização, atitude de cinismo, quer dizer, não está nem aí com as coisas, não quer nem saber, não é? Distante das pessoas, do trabalho, já não é mais aquela pessoa laboriosa e deixa a coisa acontecer. E redução da realização pessoal profissional, sensação de baixa estima, de baixa autoestima e baixa eficácia no trabalho. De uma forma geral, o burnout é a resposta prolongada ao estresse crônico no trabalho. E quais são as etapas? Há uma drástica queda no rendimento, na motivação e dificuldade em focar no trabalho. Há uma irritabilidade, uma impaciência muito grande, há uma desregulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, liberando cortisol e adrenalina aos montes, né? Esse processo bioquímico pode colaborar com o aumento do risco de diabetes, cardiopatias, doenças autoimunes, crise de pânico e depressão, como nós veremos mais à frente, né? E a última etapa é o esgotamento total, quando a pessoa realmente atinge um ápice que muitas vezes tem dificuldade em normalizar sua própria vida. E ela pode ser relacionada também a um conjunto de fatores, né? Em relação ao trabalho. Aquele estresse contínuo que a pessoa tem no seu trabalho, a inclusão, substituição das atividades anteriores por outras. De repente, a pessoa trabalhava no setor financeiro, aí ele é deslocado para trabalhar no setor pessoal ou de saúde, seja o que for, que não tem nada a ver. Ele vai ter que dar conta, mas ele não tem condições, não é? Fica inseguro quanto à capacidade para realizar essa nova atividade, sofre com isso. A mudança no ambiente também, ele pode estar trabalhando naquele ambiente onde ele se sente bem, mas por uma questão de relocação, de empresa, ele trabalhava em grupo, agora vai trabalhar separado, isolado, onde ele trabalhava no lugar que ele via o sol, agora não vê mais nada, quer dizer, então são muitas coisas que podem acontecer aí, não é? E o importante é o bullying, ninguém dá bola para isso, ninguém fala, acha que bullying é só na escola, mas é um bullying muito grande no trabalho. É quando, por exemplo, colocam-se, não é? Apelidos, né? Ah, lá vem o mão torta, lá vem o perna torta, lá vem o cabeça de vento, coisas assim, que no grupo de trabalho, aquela pessoa que sofre bullying não gosta nada disso, não aceita o apelido, já sai de casa, puta, eu vou chegar lá, vou enfrentar a gozação, vão começar a falar desse meu defeito, já começa a ficar estressado, quer dizer, então o bullying é muito grande também no trabalho. E falta de suporte da chefia, né? A pessoa vai se queixar para o chefe falar, não posso fazer nada, se vira, meu amigo, o problema é seu. E a pessoa fica sofrendo, né, com todas essas condições que nós vimos acima. Bom, então como que a gente pode ver essa manifestação dessa síndrome de burnout? Se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse, ansiedade e nervosismo intensos. A pessoa acaba sendo levada ao seu limite físico e ou emocional
sentindo-se extremamente cansada, desmotivada e esgotada. Bom, segundo dados do International Stress Management Association do Brasil, 70% dos brasileiros acabam tendo problemas com estresse, 70%, dos quais 30% desenvolvem o burnout. Em 2016, foram 75,3 mil afastamentos por estresse do trabalho, ocasionados pelo burnout, registrados pela Previdência Social. E ao realizar uma pesquisa em 9 países, o ISMA, não é? Esse International Stress, concluiu que o Brasil ocupa o segundo lugar em nível de estresse, perdendo apenas para o Japão. Então, vejam que a situação é grave. Quer dizer, nós que somos um país da alegria, país de festa, a gente termina aqui tudo em pizza, seja lá o que for. Então, nós temos essa honrosa, não tanto assim, não é? Posição de segundo lugar no mundo em nível de estresse. Bom, então, o burnout está relacionado com excesso de esforço físico, mental e emocional, seguido de poucos momentos de descanso ou descontração. Tudo que ocupa muito seu tempo e acaba sugando a sua energia pode ser motivo para que o burnout esteja por aí, não é? Os profissionais acabam se esforçando muito com o trabalho e esquecem, né, de lazer, de descontração, querem só pensar no trabalho. E é como se a mente dessas pessoas estivesse alerta o tempo todo. Não desligam nunca, não é? Fazendo com que se sintam exaustos, sempre. Tudo isso cria um desequilíbrio interno, impactando negativamente na forma com que suas energias são utilizadas. A síndrome de burnout está ligada principalmente ao fato das pessoas trabalharem em empregos que exigem bastante delas, principalmente no relacionamento com colegas e problemas com filhos. E aqui eu tomei uma liberdade que eu quero transmitir a vocês, que, por minha experiência, né, de médico, de pessoa, nesses alguns anos de vida que eu tenho, já passei dos 35, não é? Que eu gostaria de colocar para vocês, que tem tudo a ver com o burnout também. A cobrança exacerbada de si mesmo e pelos superiores acaba impactando de forma negativa na vida pessoal e profissional, podendo desenvolver os sentimentos negativos, tais como inveja, culpa, vergonha, raiva e ressentimento no ambiente de trabalho. Então, eu vou falar alguma coisa sobre esses sentimentos negativos da forma científica, da forma que vocês possam entender também como isso se procede. Bom, sentimentos negativos, primeiro, inveja, né? Um dos 7 pecados bíblicos, é um monstro. É uma horrível faceta humana e dói. Ter inveja dói. Essa é uma fotografia que eu acho maravilhosa. Aqui é uma das mulheres mais lindas do mundo, né? Mas ela talvez não tenha todos os atributos que essa tem, né? Então ela começa a olhar meio de lado, né? Nossa, eu não tenho o que ela tem. Sendo que essa é considerada até hoje, está viva, não é? Sophia Loren, é das mulheres mais lindas que o cinema e a vida já nos deu. Então, de quem que nós sentimos inveja ou quando sentimos inveja? Esse é o ponto principal no tocante a esse sentimento negativo. Nós temos inveja dos nossos pares. Nós temos inveja dos nossos iguais. A gente admira o Neymar, que ganha uma fortuna, o Cristiano Ronaldo ganha uma fortuna, a Gisele Bündchen. Nós admiramos, não é inveja. A inveja que se sente é quando comparamos a outra pessoa que está no nosso nível, que tem a mesma característica, está no nosso grupo, é a colega do trabalho, é a professora que está junto, é o colega médico, que de repente recebe uma promoção, passa no vestibular, passa no concurso, e você estava no mesmo nível dele. De repente, ele ascende e você não sai do lugar. Aí você fala, pô, mas o que esse cara tem que eu não tenho? Por que ele passou e eu não passei? Por que pode isso? E começa a ruminar uma situação, muitas vezes, desesperadora, não é? Então, eu queria deixar aqui 2 coisas muito sérias. A inveja é das pessoas iguais a nós, do mesmo grupo social. Aquelas pessoas que defendem ou têm os mesmos interesses, que, de repente, um tem uma posição melhor do que o outro. E segundo, dizer que não existe inveja branca. Não existe inveja da boa. Ah, olha, você está linda hoje, olha que vestido lindo, eu estou com inveja, mas da boa, hein? Não existe. Inveja é inveja. Não tem isso. A partir do momento que a pessoa tem
essa outra inveja, isso não tem nada a ver. Inveja é inveja sempre. E aí vem uma coisa muito grave, não é? Essa equipe de japoneses fizeram um trabalho muito grande a respeito, cientificamente, do que é a inveja. Então, eles fizeram um neurocorrelator em Schadenfreude. Esse Schadenfreude, em alemão, quer dizer assim, alegria maliciosa. Eu já vou explicar isso aí. Então, o que eles, digamos assim, estudaram? Que aqui diz assim, when your gain is my pain, and your pain is my gain. Quer dizer, quando o seu ganho é a minha dor, e quando a sua dor é o meu ganho. E esse Schadenfreude quer dizer assim, é uma alegria maliciosa. Você fica ali torcendo para o cara se ferrar, entendeu? Quer dizer, o azar dos outros nos faz feliz. Intrinsecamente é recompensador. E você não precisa ganhar nada. Você só quer que o cara se dê mal na vida, né? O prazer na desgraça do outro. Quanto mais você tem inveja, mais você fica feliz que o outro se deu mal. Aquela pessoa que estava no seu nível, de repente, essa pessoa no seu trabalho, na sua vida, no hospital, na escola, seja lá onde for, começa a não se dar bem na vida por outras questões, e esse invejoso vai ficar louco de feliz. Então, quer dizer, isso é um sentimento negativo doentio, é um sentimento que dói e faz muito mal, né? Faz muito mal para a pessoa e provavelmente faz muito mal para outra pessoa também. Outros sentimentos é vergonha e culpa, né? Que elas se diferenciam na necessidade da perspectiva alheia. Por exemplo, a vergonha precisa ter uma outra pessoa. Quer dizer, você fez um ato que não foi correto, você acabou falando mal, falando que não devia, feito um ato que não devia para outra pessoa, aquilo é descoberto, e você começa a ter vergonha, por exemplo, de tantas coisas que você fez, ou poucas coisas, mas aquilo foi descoberto, que você começa a ter essa sensação da perda da dignidade, de sentir-se humilhado, mas você provocou aquilo, não é? Você foi falar de um colega, você foi fazer um ato que não era correto, e depois, quando descobre, ou quando vê aquilo, você fica sofrendo com aquilo por um ato que você fez, né? Mas aí você precisou de alguém a quem você fez mal. Assim, diretamente foi descoberto. Já a culpa ou remorso é a sensação subjetiva que não precisa diretamente da perspectiva direta da outra pessoa. Você sente-se culpado quando você fez uma coisa que, por exemplo, as pessoas não souberam, mas você prejudicou o outro. No caso, por exemplo, vamos supor que seja no ambiente de trabalho. Alguém vai perguntar sobre determinada pessoa. Você fala, aquele cara não vale nada, ou aquele cara lá, não sei não, olha, tem que ver. Aí a empresa descobre, por exemplo, demite o sujeito precisava daquele emprego, tem família, está desempregado, fala, putz, eu fui o culpado dessa situação, putz, o cara está sofrendo e eu fui o culpado, né? E às vezes o cara que foi demitido não se recupera e você fica com esse remorso, a culpa a vida toda. Isso é um exemplo banal, simples, tem muitos outros, né? Onde a pessoa cria situações, digamos assim, prejudicando outra pessoa, ninguém ficou sabendo, mas você sabe o mal que você fez. Outro é a raiva, né, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Aquele sentimento ruim de desprazer. Você pode dirigir a outra pessoa, ou você mesmo tem raiva de você. Puxa, por que eu não estudei mais? Por que eu não me esforcei mais? Por que eu não fiz mais alguma coisa? Sabe? Ou esse infeliz aí, como é que ele conseguiu? E tem raiva da pessoa. Tem raiva porque não gostou da risada da pessoa, não gostou do jeito da pessoa, não gostou do jeito que a pessoa fala, que come, quer dizer, N situações, né? Então, é uma situação que perturba a pessoa, não é? E a pessoa, às vezes, fica com raiva, sentindo-se magoado, ameaçado, e aí vê aquela pessoa, ou as pessoas, ou o chefe, ou seja lá quem for, não é? Com essa situação, assim, de maldade, muitas vezes, né? E na sua raiva, a pessoa pode ser agressiva e violenta, exacerbando, vamos dizer assim, toda aquela agressividade na outra pessoa, ou fica fria, distante, quer dizer, é uma forma, por exemplo, eu não quero nem saber, não fale dessa pessoa, eu quero que ela se ferre mesmo, sabe? Então, esse sentimento que é muito ruim e faz com que a pessoa fique sofrendo por isso também. E o pior talvez seja o ressentimento, né? Que o ressentimento, você está ressentindo uma emoção muito ruim. Essa emoção composta de raiva, dor, mágoa e decepção.
Então, isso tudo é relacionado a uma série de eventos passados, né? Vamos dizer, você teve, alguém te prejudicou, ou você sentiu-se prejudicado, humilhado, ou perdeu uma chance na vida por causa de outra pessoa, você fica com aquilo ali. Você está sempre pronto, quer dizer, você pensa que esquece, mas o gatilho está armado, o gatilho está ali. A partir do momento que alguém fala naquela pessoa, ou naquela situação, ou aquela situação começa a vir à tona, você desenvolve todo aquele quadro, né, que você tinha, e você não consegue se livrar disso, né? Não consegue se livrar da mágoa, você não consegue perdoar a outra pessoa, ou seja quem for ou quem fez, e se apega a essa amargura e vive a vida inteira. E às vezes isso é de difícil tratamento, porque você às vezes não quer perdoar. Você fica vivendo com aquilo e achando que aquilo está bom. Isso é comum em ambientes de trabalho, em todos os sentidos, não é? Quando a gente diz assim, ambiente de trabalho, a gente está se referindo, por exemplo, a uma indústria, uma empresa, mas isso tem no meio médico, isso tem no meio dos professores, tem no meio de outras profissões, né? Isso é geral, não é específico de alguém. Então, esses sentimentos negativos que eu resolvi colocar, até para dar um ênfase nessa situação, para que as pessoas realmente entendam que o burnout está ligado a tudo isso, porque tudo isso leva ao sofrimento. Bom, e quem pode ter essa síndrome? Qualquer profissional pode tê-la, mas está sendo muito comum em mulheres jovens que enfrentam dupla ou tripla jornada de trabalho dentro e fora de casa. Eu tenho pacientes, por exemplo, jovens, mulheres jovens, e também conheço de outras pessoas, que com a pandemia, antes da pandemia, pegavam as crianças, ou a criança, que tivesse, de manhã cedo levava para a escola ou para a creche, ia para o seu trabalho. Com a pandemia, o que aconteceu? As escolas fecharam, as creches fecharam, e as crianças vieram para casa. E a mulher também. Então, quer dizer, ela está em casa, só que ela está com a criança ali, está com o trabalho da casa, ela está, vamos dizer assim, tendo que atender a empresa que ela trabalha, porque ela está em home office, só que a criança não quer nem saber, a criança está vendo a mãe ali, está em casa, nunca fica em casa, a criança nem a mãe, e a criança quer ficar com a mãe tem que dar conta do trabalho externo, de repente tem que fazer comida, de repente tem que fazer isso, e isso é uma situação muito angustiante, muito estressante para a mulher. Outro caso são pessoas que fazem um trabalho muito grande, quer dizer, termina o horário de trabalho, quer continuar, quer ficar até de noite, né? Quer subir muito rápido na vida, esquece que tem realmente necessidades pessoais de alimentação, sono, descanso, lazer, não pensa nisso, leva a vida de uma forma assim extremamente materialista, no sentido de conquistas, mas esquece do mais importante, que é si mesmo, né? Não lembra de si, não pensa em si, só pensa realmente nessas questões todas. Bom, e quais são as profissões mais afetadas por essa síndrome? É muito comum, inicialmente, que os workaholics, pessoas viciadas em trabalho, sofram desse distúrbio. Tem pessoas que não se desligam nunca, não é? São pessoas que estão sempre ligadas no trabalho, para onde vão, estão ligadas aí levam laptop, celular, não se desligam, estão nas férias, estão numa bela praia, mas estão ligados no trabalho, quer dizer, não desliga de jeito nenhum, quer dizer, pode estar numa cidade maravilhosa, num lugar maravilhoso, mas estão ligados no trabalho, né? Mas tem alguns profissionais que são mais predispostos justamente pela característica do trabalho. E essas profissões que são mais afetadas são, nós estamos na lista, né? Os profissionais de saúde em geral, principalmente médicos e enfermeiros. E aí segue uma lista de tantos outros, né? Bombeiros, policiais, carcereiros, principalmente esses daqui que lidam com a segurança pública, lidam em situações de risco de morte, não é? Que estão sempre ali a perigo, como se diz, né? Os professores, né, que ultimamente, uma classe tão nobre como professores, sendo agredido por alunos, ninguém ainda vai procurar ajudar esse professor. Jornalistas, né, que tem a pauta do dia, não escreveu ainda, tem que fazer essa pauta. Advogados com seus processos, psicólogos, oficiais de justiça, atendentes de telemarketing, né? Executivos, esses workaholics, por exemplo, workaholics, né? E estudantes para concurso público ou grandes vestibulares, que ficam horas e horas nesses estudos, nessa situação toda, não é? E aí uma coisa que eu
nessa minha pesquisa que eu me deparei, e eu vou dizer a vocês que eu me surpreendi um pouco. Por isso que eu deixei um pouco à parte aqui. Porque falar que médico é estressado, que tem isso, advogado, faz parte da nossa rotina. Mas quando eu fui pesquisar e vi que é alto índice de burnout nos pastores religiosos, isso me surpreendeu. Me surpreendeu tanto que eu vi e li lá, nessa pesquisa, que as taxas de suicídio, divórcio, alcoolismo, depressão e outros problemas relacionados ao estresse são significativamente mais altos do que a população geral nessa classe clerical. E as taxas de abandono e aposentadoria precoce também são altas. Daí eu falei, por que eles têm esse tipo assim de problema, de burnout, não é? Parece que pessoas estão ligadas, estão calmas no falar, mas são pessoas que não se desligam. A paróquia, a igreja dele, os paroquianos lá, os da igreja, cobram dia e noite. A taxa de trabalho dele em horas é altíssima, quase a semana toda. Ele está diretamente ligado à igreja a qualquer hora do dia e da noite. Tem que se dedicar à igreja e ele tem que aguentar e ouvir problema dos seus paroquianos, digamos assim, não é? Tem que ficar ouvindo e não tem com quem dividir aquilo. É uma situação que ele fica muito angustiado por tudo isso. Então, se sente muito isolado, muito só. Então, eu achei interessante isso, sabe? Por isso que eu estou trazendo para vocês essas situações que vocês não vão ver comumente a quem se dedicar a esse assunto, né? Então, está aí uma situação em que os pastores têm uma alta taxa de burnout. Bom, e aqui é importante ressaltar que a doença não é somente relacionada ao ambiente de trabalho. Muitas vezes também com as tarefas da faculdade, as tarefas de casa, né? A mulher que tem múltiplas funções, por exemplo, problemas familiares, de relacionamento, também pode causar um problema. Quer dizer, o trabalho, sim, em primeiro lugar, mas essas outras circunstâncias também podem levar a esse estresse contínuo, não é? Que é um trabalho mais nobre e, infelizmente, não tão valorizado como uma dona de casa. É o maior trabalho e o melhor trabalho. Porque a mulher, nós já falamos a segunda vez na mulher, é uma heroína, né? É o que nós temos de melhor no mundo. E, às vezes, não é valorizado. E o trabalho dela, múltiplas funções, às vezes esgota, como não esgota. Então, nós temos que ter um respeito muito grande às mulheres. E aqui vem uma coisa que para vocês talvez seja novidade também. As pessoas muito empáticas são as mais suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome de burnout, porque elas absorvem toda a carga emocional de terceiros para si, o que é uma prática ruim. A dor do outro acaba fazendo com que ela se preocupe excessivamente e sobrecarregue o seu emocional. Então, vamos dizer assim, ser empático, você ter empatia pelo seu irmão, pela outra pessoa, ótimo, você tem que ser empático nessa vida mesmo, você tem que entender, fazer, mas você não pode ser muito empático, você não pode querer assumir todos os problemas da vida das pessoas para você, trazer para você os problemas da outra pessoa, sofrendo com aquilo, querendo carregar nas costas esse fardo pesado, que não é teu, não é? E a pessoa pega aqui um caso difícil, está atendendo lá a comunidade, sofre com isso, sofre com aquilo, e ao final vai trazendo um esgotamento emocional e físico, psicológico muito grande, não é? Então, é algo que tem que ser cuidado também. Ser empático, sim, mas também não ser muito fanático nisso, não é? E como identificar, então, essa síndrome? Ela pode ser confundida com outros problemas emocionais, porque os seus sintomas também estão presentes em outras patologias, né? Depressão, ansiedade, estresse, essa coisa toda aí. E tem que prestar atenção nos detalhes. Porém, o diagnóstico tem que ser feito com um profissional, porque todo mundo sabe que o cara está esgotado, mas ele precisa passar para um atendimento médico, para esse médico ou psicólogo, seja o que for, poder diagnosticar corretamente, né? Saber identificar uma pessoa que tenha síndrome é muito importante, tanto para ajudá-la, para ela melhorar, como também tornar o convívio familiar, no trabalho, o melhor possível. Porque se você tem uma pessoa dessa, desculpe eu falar assim, mas seria quase como uma maçã podre no cesto. Essa pessoa que está mal começa a irradiar essa situação de depressão, de estresse, e vai contaminando outras pessoas também. Então, procurar identificar e ajudá-la o mais rápido possível, né? E quais são os sintomas e os sinais do burnout? Aqui é uma série delas. Eu vou tentar rapidamente enumerá-las, mas tudo isso
todos esses sintomas podem, algum deles, mas com isso nós médicos e quem está nessa área e vai trabalhar com isso, ou trabalha com isso, vai poder entender e ajudar essa pessoa. Sensação de esgotamento físico e emocional, o absenteísmo, oscilação de humor, um dia está nervoso, outro dia está mais nervoso ainda, outro dia está mais nervoso ainda, né? Ataques de ansiedade, aquela fica praticamente espumando a boca, olhos arregalados, não sabe o que fazer, não é? Distúrbio do sono, é uma situação muito séria também, dorme muito mal, dificuldades de concentração, falhas de memória, isolamento, né? No começo ainda conversa com algumas pessoas, depois não quer falar com ninguém, se irrita com as pessoas, fica muito impaciente, não quer conversar com coisa alguma, tudo que vai oferecer, tudo que vai falar, a pessoa não quer saber, vai se isolando do mundo e da vida, às vezes, que é o pior, né? Pessimismo, né? Diminuição da libido, impotência sexual, não tem mais interesse nisso, né? Perda do prazer, né? Que nós chamamos de anedonia, né? Perda do prazer por viagens, passeios, comidas, momentos com a família, não quer saber, quer dizer, chegou num estágio tal que a pessoa quase não vê retorno, quase não vê uma luz no fim do túnel. E isso traz um sofrimento muito grande, não é? A pessoa acaba sofrendo e acaba tendo uma dificuldade muito grande de lidar com tudo isso, e os seus familiares, seus amigos também. É difícil você chegar e fazer a pessoa melhorar sem um tratamento adequado. E aqui nós entramos em outros sintomas também, sinais, né? Indiferença e perda da personalidade. Não se importa mais com os outros ou com o próprio desempenho profissional. Ah, não adianta mais, não quero saber. Ah, o cara lá vai se ferrar, deixa que se ferre. Oh, mas você também não está rendendo. Ah, não quero mais saber também, deixa para lá. Quer dizer, começa a ter essa, digamos assim, esse desligamento das coisas importantes da vida, né? Sentimentos de apatia, desesperança, derrota, fracasso, insegurança, né? E vem as questões médicas, digamos assim, uma baixa imunidade, né? Por causa dessa situação toda, com maior susceptibilidade a doenças oportunistas. Pode ocasionar problemas físicos, como hipertensão, dores em geral, fadigas, problemas estomacais, falta de ar, e aí vai, né? E o pior, né? Que tudo isso que nós falamos vai desembocar numa depressão. E essa depressão, baseada em tudo isso, em que a pessoa acaba se desligando da vida, se desligando das coisas, infelizmente, pode levar a uma ideação suicida. Isso é uma coisa muito séria, da qual nós temos que falar muito sobre isso e orientar, principalmente na nossa classe médica. Bom, a pessoa diz, estou estressado, estou com burnout. Então, são duas coisas diferentes que eu vou tentar explicar aqui. O que é o estresse? O estresse é um esforço que o organismo faz para se adaptar a uma situação adversa, não é? Faz parte da nossa vida essa ansiedade e esse estresse. Por exemplo, a pessoa a pessoa vai entrar, por exemplo, numa rua escura. Naturalmente, o organismo já fica de prontidão. Pô, de repente, tem um malandro ali, tem um ladrão. Quer dizer, você vai entrar num lugar assim, meio diferente, você já fica pronto para uma ação, digamos assim. Você vai entrar numa mata desconhecida ou conhecida, você já fica meio assim, pô, será que não tem um bicho, alguma coisa. Isso é uma reação natural do organismo que faz com que você fique na defensiva. Por outro lado, também aquele profissional que está no trabalho, sobrecarregado, tem prazo, tem que fazer aquele, sei lá, o que ele tem que preencher, tem que fazer, tem um prazo para aquilo, mas ele faz tranquilo. Terminou aquele trabalho, ele volta e está normal. O burnout, não. Ele fica estressado e sobrecarregado por muito tempo, o tempo todo. Ele não se desliga. Mesmo quando não seria estar, vamos dizer assim, tão ligado e ativo, ele continua estressado. Já resolveu o problema, já conseguiu fazer o trabalho dele no prazo que foi pedido, não é? E está tudo tranquilo, mas ele não se desliga. Ele está ligadão ali e vai ficando assim, se não houver um tratamento adequado, como eu falei, não é? E a diferença do burnout para a depressão? Muitos estudiosos, pesquisadores, dizem que é a mesma doença, já que apresenta sintomas similares. Outra parte diz que não, que na depressão, a infelicidade e sentimentos de culpa são relacionados à vida como um todo, e não apenas a uma parte dela como trabalho. Então, dizem essa outra parte, de pesquisadores, psicólogos, médicos, que essa síndrome está diretamente associada ao trabalho e à execução de tarefas relacionadas à profissão.
que se isso daqui for resolvido da maneira melhor possível, a pessoa não fica em depressão ou pode melhorar sem necessariamente ter um quadro grave de depressão. Então, são duas correntes que dizem, né, que é a mesma coisa, e a outra diz que essa é estritamente ligada ao trabalho. Bom, agora eu tomei a liberdade, seria a minha outra liberdade aqui, de falar de nós, né, de falar da medicina. E como nós vimos lá, é das profissões, se não a profissão que mais burnout tem. Eu trago para vocês dados estarrecedores, dados recentes, não é? Em que mostra como é a situação do médico. Para os médicos que estão assistindo, vai valer, vamos dizer assim, para uma realidade que todos nós enfrentamos. E para quem não é médico, como acredito que a grande maioria dos que estão assistindo, vão entender como que é a vida do médico atualmente. Como é a Associação de Médicos, médico espírita, não é? Eu achei por bem reforçar esse cuidado para que todos entendam qual é a gravidade, como está a situação do médico atualmente, para que vocês possam, não é porque eu sou médico, né? Respeitar e entender realmente as dificuldades que os médicos passam. Bom, na medicina, os estudos apontam que cerca de 30% dos médicos nos Estados Unidos são acometidos por esse distúrbio. É quase um terço. E publicações recentes, como o New England Journal of Medicine, relatam que cerca de 400 médicos morrem por suicídio todos os anos nos Estados Unidos. Em 2014, 54% dos médicos dos Estados Unidos reportavam alguns sintomas da síndrome de burnout. Veja que mais de 50%. Né? No ano passado, na Universidade de São Paulo, 4 alunos tentaram se suicidar. Na faculdade, na Família de Belo Horizonte, em 40 dias foram 5 tentativas de suicídio, sendo que 2 conseguiram seu intento grave. Né? O motivo possível, a sobrecarga dos alunos durante o curso de medicina. Essa sobrecarga pode se manter após a formatura. Uma pesquisa da Câmara Técnica de Psiquiatria revelou que 48,5% dos médicos, quer dizer, quase a metade, descrevem já ter experimentado a sensação de esgotamento ou síndrome de burnout em algum momento durante a carreira. E quais são as especialidades, não é, que mais são acometidas de burnout dentro da medicina? A clínica médica, a medicina de família, a emergência e terapia intensiva. Normalmente, especialidades que são porta de entrada, né, para outras, né, na emergência, na terapia intensiva, que o paciente está ali entre a vida e a morte, medicina de família, onde o médico vai atender as comunidades sem saber exatamente o que ele vai encontrar. A clínica médica, não é que o clínico, sem desmerecer nenhuma especialidade, ele tem que saber o compêndio da medicina, ele tem que saber tudo. Então, quer dizer, às vezes tem alguma dificuldade com isso. Não tira o mérito aqui de um obstetra, por exemplo, tem, né, que está ali, também tem o seu estresse, todos na medicina têm o seu estresse, né? Mas isso não é meu, isso é do Archives of Internal Medicine, que diz que realmente as especialidades são as mais propensas ao burnout. Então, por que os médicos são tão afetados por esse transtorno? Primeiro, a carga horária de trabalho dos médicos é extensa. O plantão, muitas vezes, de 24 horas. A sobrecarga se mantém ao longo de toda a carreira. Porque não é só, por exemplo, assim, a pessoa, eu vejo isso nos estudantes, vejo isso em geral, né? O médico recém-formado ele tem que continuar os estudos, passar por uma prova de residência, ao mesmo tempo em que se sobrecarrega para aumentar sua remuneração mensal. Então, quer dizer, a sobrecarga é muito grande durante a vida toda. O médico se forma, a não ser que ele tenha de família uma rentabilidade, que mantenha ele poder só estudar, tudo bem. Mas, às vezes, não é? E o dinheiro da residência, às vezes, não é suficiente para a manutenção. Às vezes já está casado, às vezes já tem filho, sabe lá o que é. E tem que trabalhar realmente em vários lugares, uma dificuldade muito grande mesmo. Né? Terceiro, impedimentos burocráticos e econômicos para melhor atender o paciente. Algum de vocês já viu o tempo que leva um pedido de um exame, por exemplo, tipo uma ressonância magnética pelo SUS? 1 ano, 2 anos, talvez, menos, sei lá. Você está atendendo num posto de saúde, numa unidade sanitária, aí falta seringa, falta esparadrapo, sei lá, falta alguma coisa, você dá uma receita que o paciente não pode comprar, você quer fazer o melhor de si, mas a estrutura não lhe ajuda. Então, quer dizer, são vários impedimentos
que você não consegue dar vazão ao seu tratamento que você pretende fazer para aquele paciente, né? O quarto, né, contato íntimo com a dor e o sofrimento, né? Que queiramos ou não, nós vivemos com isso, não é? Ninguém vai no nosso consultório dizer, não, doutor, passei aqui, quero fazer uma consulta porque está uma maravilha a minha vida, eu estou bem, olha. Normalmente a pessoa vai com outras reclamações, ou vai com reclamações, é diferente, não é? Atendimento a pacientes terminais. Você vê um paciente seu indo, vamos dizer, né, para o outro lado, e você não pode fazer grande coisa. Ele está ali e você faz o possível, um tratamento paliativo, e sente-se impotente, não é? De recursos para fazer esse paciente viver, ou coisa que o valha. Atualização constante, né? O médico tem que estar sempre atualizado, porque hoje nós temos um grande rival que é o Google, né? O paciente vai no consultório já com seus sintomas prontos, já sabendo o seu diagnóstico, tratamento, às vezes nem precisa ir no médico, já está sabendo tudo. Mas mais grave disso é quando o paciente vai ao seu consultório e diz assim, doutor, o senhor viu ontem no Google que saiu um remédio novo para, sei lá, para minha doença, para minha artrose, artrite, sei lá o que for. O senhor já leu? Putz, o médico nem teve tempo de ver o computador, está tão preocupado com o seu trabalho ali. Pois é, doutor, o senhor precisa ver lá, ele já está lá. Quer dizer, então hoje a quantidade de informações é muito grande, é muito grande. Nós não temos tempo hábil de sabermos de tudo. Agora, o paciente, por exemplo, que tem interesse naquele assunto em particular, ele vai e procura e vem e te confronta, né? Olha aqui, doutor, mas o senhor não viu ainda? Olha, já saiu. E te acha mal informado, acha que você não está estudando. Então, nós temos que estudar direto, não podemos esmorecer em momento algum, né? Defrontar-se com a intimidade corporal e emocional do paciente. No nosso consultório, nos nossos consultórios, dos médicos que estão presentes, quanta coisa a gente já não ouviu que nos deixa estarrecidos. Meu Deus do céu, quanta coisa que a gente... Nós não somos juízes, nós somos médicos para julgar se o paciente agiu correto ou não agiu correto, isso não é conosco. Mas a gente ouve e vê cada coisa que morre ali no consultório. Mas nós temos que ter um emocional nosso, particular, para poder superar tudo aquilo, né? Redução crônica do convívio social. Quantas vezes o médico está pronto para ir num casamento, numa festa, está arrumadinho, família arrumada, e de repente ligam, doutor, o paciente piorou, doutor, vai nascer, está na hora. O médico com a esposa, prontos, todos ali, e não vai ter que ir, não é? Aí ele começa a não comparecer nos eventos, porque a profissão não deixa, digamos assim, aí ele vai se retraindo também, ele, a família. Não adianta marcar nada, porque de repente vão te chamar, a mulher diz, né? Vão te chamar aí em cima da hora, você vai ter que ir para o hospital, e daí a gente não vai sair. Então, quer dizer, vai reduzindo, não é? Esse tipo de convívio. Múltiplos vínculos empregatícios, né? Eu conheço ex-alunos, conheço várias pessoas que dão plantão em Araucária, por exemplo, saem correndo ali, vão a São José dos Pinhais, aí em seguida vão para Campo Largo, e assim é uma vida louca. Quer dizer, a pessoa nem sabe onde está, como é que está seu psiquismo, seu físico, porque ele tem que dar conta de tantos plantões, de tanta coisa, que ele acaba, realmente entrando numa circunstância, como nós já vimos nos sinais e sintomas que eu passei há pouco ali, né? E a competitividade, isso aqui eu trouxe, isso é recente, isso é de hoje. Se vocês querem saber se tem 11 aqui, esse 11º aqui. Isso aqui eu peguei do CRM agora à tarde. Pedi, eles foram muito gentis e me atenderam. Para vocês terem ideia, qual que é a competitividade que nós temos hoje? O Paraná forma, por ano, 2.200 médicos. Tem 15 faculdades de medicina no estado do Paraná. No Brasil, por ano, formam-se 22 mil médicos. Bom, e isso com tendência a crescer, porque as faculdades estão fazendo o possível, principalmente as particulares. Não vou entrar no mérito da qualidade dessas faculdades, mas elas foram conseguidas com alguma questão política, e não quero entrar nesse mérito aqui. Então, propagaram-se pelo Brasil inteiro, às vezes sem muitas qualidades. E o número de médicos está aumentando absurdamente, muito, 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 muito. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que
O ideal é um médico para 1.000 habitantes. Hoje, no Brasil, nós temos 2,4 médicos, quer dizer, 2,5 vezes quase, né? O número que a Organização Mundial de Saúde recomenda, digamos assim, para a nossa população. Ah, muito bem, e daí? E daí? O que não é médico, fala, e daí? O que eu tenho com isso? Mas está tudo bem. Só que para os médicos, isso a competitividade aumenta muito, né? Aquela briga por plantões, por isso que a pessoa se mata, porque não quer perder aquele emprego, não pode perder aquilo, porque o ganho do médico hoje também não é como já foi, não é? No passado, há anos atrás, como haviam poucos médicos, o médico se dava ao luxo, por exemplo, de ter a sua clientela particular, ia para o interior, comprava fazendas, a casa mais bonita do interior era do médico, né? O médico tinha uma renda muito grande naquela época. Hoje mudou. Que vocês veem, por esse número de médicos que nós temos aqui, dilui muito o ganho, não é? Os convênios pagam o que querem, hoje cada vez mais se socializa a medicina. Então, quer dizer, o médico tem que trabalhar muito mais para poder ter uma rentabilidade que possa manter sua família, por exemplo, e a si próprio, né? Cobrança social excessiva, que mesmo com essa competitividade, não, mas o senhor é rico, vai no mecânico e ele vê que você é médico e tal, não, você é médico, ganha bem, você está bem aí, não se preocupe, e já cobra mais, né? E aqui vem um fato muito interessante, que é lidar com os falecimentos, né? Já pensou, o médico perde um paciente na mesa de cirurgia, como é que lida com aquilo? Pacientes queixosos, rebeldes, hostis, né? Pacientes depressivos, pacientes que não aderem ao tratamento. Você fala, mas tem que fazer isso, tem que tomar remédio, tem que fazer exercício. Ah, doutor, não quero, não sei, não vou. Quer dizer, mas vem te cobrar que ele não melhorou. Se melhorou, quando ele volta lá no mês, 2 meses depois. Ah, não melhorei nada. Mas daí você tomou o remédio direitinho? Ah, nem comprei. Mas daí foi lá na academia, se matriculou? Também não fui. Tá, e daí? E daí que você tem que resolver a situação dele, né? Agressões, né? Verbais, físicas. Há casos que nós já sabemos que o paciente, o familiar, se lá entra numa clínica, quer quebrar tudo, quer bater, principalmente esses pós-saúde, essas unidades sanitárias que não têm tantos médicos, não têm tantos recursos, mas a culpa acaba caindo em cima do médico. O médico não atendeu. Poxa, já atendeu 45, quando devia ter atendido 20, mas não tem questão, não tem espaço, não tem condições, e aí a pessoa, o médico é agredido. Então, isso é muito comum também, sabe? Eu no consultório, doutor, vim aqui, mas o senhor não me ajudou, o senhor é isso? A gente tem que escutar. Quer dizer, graças a Deus não escutei ainda, mas tem, né? E além da pressão da família, né? Interna, principalmente eu como geriatra, isso é muito comum. Tanto que eu, quando internava mais, era um problema muito sério, porque há muitas questões particulares de filhos, né, que abandonam os pais, ou por algum motivo, e passam 30 anos e não veem mais os pais. Aí o pai ou a mãe entra em uma situação terminal, vai para o hospital, aí aquele filho quer resgatar naqueles dias, aquela filha, o que não fez durante a vida. E sobra para quem? Para a equipe de saúde, para o médico, né? Aí liga de madrugada, ai, doutor, papai está tossindo aqui, ai, vem aqui. Aí você tem que ir lá de madrugada, quer dizer, aí se você não for, a família já fica em cima, ou vem falar com você que o tratamento não está certo, que é isso. Então, não é fácil você lidar com a pressão da família também. Quem é médico sabe do que eu estou falando. Bom, e as consequências, então, para a classe médica, baseado no estudo que nós vimos. Ansiedade, a insônia, o estresse contínuo, não se desliga, porque ele está em casa, mas será que já está na hora de nascer aquela criança? Ou será que aquele paciente melhorou? Puxa, será que ele não fez uma parada cardíaca? Seja lá o que for, não é? Isso tudo leva a um estado de depressão e a mais nefasta consequência, o suicídio, que é comum na nossa classe médica, mais do que a gente possa imaginar. Então, veja, algumas razões para a elevada taxa de suicídio entre os médicos. O médico tende a alegar o estresse de natureza pessoal e o desconforto psicológico. O médico acha-se ainda um herói, acha-se forte, ele acha que ele não vai ficar doente, ele acha que as doenças não chegam até ele, que ele pode superar tudo e as doenças ficam muito longe dele. As inclinações suicidas, quando ele tem, ele não fala, ele não diz, vamos dizer assim,
o que ele está sentindo, muitas vezes ele segura aquilo para si, né? Até que ele faz a besteira. Elaboram mais frequentemente esquemas defensivos. Por exemplo, olha, ele vai um médico consultar outro médico. Aí o médico, que é o paciente, ele recebe a orientação, mas fala, não vou tomar isso não. Olha, você está então está depressivo, você vai ter que tomar um antidepressivo, vai ter que tomar isso. Ah, doutor, toma isso não vou tomar essa coisa não, sabe? Começa a se fechar. E é uma questão também do médico, muito ruim para o próprio médico, que ele é tratado no corredor. Isso, quem trabalha no hospital entende bem isso. Então, ele está ali passando, vamos dizer, eu como clínico, aí passa um colega, vamos dizer assim, dermatologista, obstetra, que bom te ver aqui. Rapaz, eu estou com uma dor aqui do lado, no corredor. Será que isso não é grave? Não, vamos consultar. Não, mas você não tem um remedinho aí, alguma coisa? Quer dizer, então, de repente, aquele problema era sério, foi tratado, entre aspas, examinado no corredor, e fica por isso mesmo, né? Aquele problema só vai crescendo. Né? Negligência da família e dos colegas. O cara é médico, ele sabe se cuidar. Para que eu vou esquentar a cabeça com ele? Ele sabe muito bem o que deve fazer, o que deve ser feito. Eu não vou me meter com isso. Infelizmente, os médicos têm o meio de suicídio ao alcance das mãos. Eles sabem como se matar. Né? Eles sabem exatamente a forma que ele tem que realmente fazer o método mais eficaz, infelizmente, para isso daí. Bom, aí agora eu vou entrar aqui, isso é um trabalho de dissertação, não é meu esse trabalho, do Dr. Paulo Rogério de Aguiar, da AME, do Rio Grande do Sul, onde ele apresentou na dissertação de mestrado dele a religiosidade, a espiritualidade do médico de família. Esses dados são dele, então eu estou reproduzindo aqui, onde ele mostra que entre os médicos, por exemplo, 5% da população se diz agnóstica, não acredita em nada, questão espiritual, de religiosidade, isso dobra nos médicos. Então, os médicos têm o dobro da população de menos religiosidade. Crença em Deus. A população, de uma forma geral, é quase 100%, né, 98,4% da população diz que crê em Deus. Entre os médicos, isso baixa para 86,3%. Frequência a templos religiosos, né, seja de que religião for, seja de que doutrina for, né, a população que não vai tanto a um templo, seja lá o que for, da população 37,2%. Nos médicos, 26,4%, quer dizer, menos ainda do que a população que procura uma orientação religiosa, espiritual. Então, por várias razões, os médicos têm algo que não procuram tanto, né? Menos orações. Claro que tem médicos muito religiosos, tem médicos espiritualizados, haja vista que nós temos aqui a AME para isso. Mas nós temos muitos colegas, e a gente sabe disso, que não pensam nisso, não agradecem o que têm. Então, quer dizer, talvez seja não ter esse amparo, não ter essa proteção espiritual, que acaba partindo para uma situação dramática como é o suicídio. Né? Isso aqui também é do Dr. Paulo, não é meu? Então, ele diz que é muito importante, né, buscar a espiritualidade na medicina, que Jesus está sempre pronto a ajudar o médico, né? Com práticas espirituais, orações, leituras, vivências, né? Uma visão espiritual da vida, da dor, do sofrimento e da morte, a espiritualidade do paciente. Entender que o diploma médico é divino, é de Jesus, é de Deus. Porque se há sem desmerecer nenhuma profissão, sem desmerecer nada, mas o médico é um ser, não vou dizer divino, mas é um ser que leva socorro, que leva o bem-estar, que sempre, o médico de boa índole, a maioria vão procurar sempre o bem-estar do seu paciente. Então, essa realidade, essa espiritualidade do médico, procurando com orações, procurando melhorar o seu íntimo, com certeza vai trazer esse médico uma situação muito melhor, onde ele não vai entrar nesses desesperos e pensar nessa circunstância tão grave que é o suicídio. Bom, aqui são recomendações que eu faço com meus alunos na faculdade, mas que são para os médicos também, que já vale muito, né? Nós estamos falando da classe médica, né?
Então, sempre que eu recomendo para eles, não se mate de trabalhar. Medicina não vai te deixar milionário. Uma época, sim, como eu falei há pouco, né? O médico ficava rico. Hoje você vai viver. Você não precisa trocar de carro a cada 2 anos, nem chegar no seu serviço de BMW, nem viajar todo ano para o exterior. Não seja escravo do seu luxo. Não queira mostrar seus bens materiais. Os verdadeiros amigos não se preocupam com isso, só os invejosos, e desse você não precisa por perto. Alimente-se bem, valorize o café da manhã e pare para almoçar. Saco vazio não pensa nem para de pé. Não esteja em 2 lugares ao mesmo tempo, que atender aqui, atender lá, a lei da física não permite. Durma bem e tenha uma alimentação balanceada antes de procedimentos cirúrgicos. Viva com menos, você consegue. Não tenha vários empregos, qualidade e quantidade não combinam. Lute pelos seus direitos, mas tenha mérito para isso. Cumpra seus deveres com profissionalismo. Ame sempre a medicina. Uma cura vale mais do que 1000 problemas. Bom, nós já estamos caminhando para o final. Então, como prevenir e tratar a síndrome de burnout? Que, como nós vimos, é o excesso de trabalho, a pessoa não procura descanso, a pessoa não procura um lazer, e principalmente a pessoa quer trabalhar 24 horas por dia. Se o dia tivesse 28 horas, queria trabalhar 28 horas também. Mas aí nós temos que entender que o exemplo vem do início da vida. No Gênesis. E no 7º dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Então, se o nosso Criador descansou, por que nós, pobres mortais, temos que nos matar no trabalho? O exemplo está aqui. Então, nós temos o maior exemplo, é o que está na Bíblia, é o que está no Gênesis. É que se Deus tirou um dia para o descanso, por que o ser humano é tão afoito, tão ruim consigo próprio e não pensa nisso, não é? Então, o que você pode fazer, nós, pobres mortais, para nós termos uma vida melhor, para nós termos realmente uma qualidade que nos faça sentir bem e não viver nessa situação angustiante de estresse, de depressão? A prática de exercícios físicos, uma alimentação adequada, pensar no lazer, né? Descobrir um hobby, seja lá qual for ele, cultivar bons relacionamentos saudáveis, ficar ao lado de pessoas boas, né? Utilizar os seus dias de férias e folgas, não vender as férias, né? Quantas pessoas que vendem as férias aí, porque precisa do dinheiro? Eu conheço pessoas que nunca tiraram férias na vida. Tem pessoas que esperam ficar velhos para viajar, esperam ficar rico para fazer as coisas, esperam ter, vamos dizer assim, um outro momento para viver. Aí, de repente, morre, fica doente e não vive nada, né? Tem um sono reparador, menos cobranças, né? Colocar metas reais e possíveis de serem cumpridas, não querer se cobrar tanto. Estabelecer um horário de entrada e saída. Olha, eu vou começar às 8, vou trabalhar até meio-dia, vou parar 2 horas, 1 hora, volto e vou embora para casa na tarde. Não levar trabalho para casa, né? Nem faz o trabalho direito e nem curte a tua casa. Ouça música, né? Música é coisa maravilhosa, tem tantas músicas lindas que pode te trazer tanta coisa boa, né? Estimular a espiritualidade, a meditação, a yoga, né? Situações em que você possa se sentir melhor, que você tenha realmente esse bem-estar dentro de você. E, por último, esse é o último slide, isso é uma homenagem ao grande professor que todos nós tivemos, infelizmente já não está mais conosco, mas que nos deixou um legado de aprendizado muito grande. Esse é uma das frases que ele falava sempre para nós, alunos dele. Isso aqui se baseia muito quando nós estamos num voo e a comissária de bordo diz assim: em caso de despressurização, quando cair a máscara, coloque primeiro em você, depois no seu filho, depois no outro. Quer dizer, primeiro em você. E o João nos dizia o seguinte, que na vida nós temos que saber assim, que em primeiro lugar a gente, em segundo lugar os da gente, em terceiro a vida de relação, trabalhos, estudo. Pô, mas não é egoísta em primeiro lugar a gente? Não. É o exemplo da comissária de bordo. Em primeiro lugar a gente, porque se a gente cuidar da gente como devemos, com todos aqueles cuidados que acabamos de falar aqui há pouco, não é? Com tudo isso daqui que nós temos para nós podermos realmente cuidar da gente, se você cuidar da gente, de si próprio, você tem condições de cuidar dos seus filhos, marido, mulher,
familiares, seja lá quem for. Se você está bem consigo, você cuida bem deles. Em terceiro, se você está bem com você também vai estar bem no seu trabalho, no seu estudo. Então, lembrar sempre, cuide de você. Se você cuidar de você como deve, pensar no seu lazer, pensar na sua vida como um todo, com certeza você vai ter uma vida muito melhor.